Aqui quem fala é a La Robertita e estamos em mais um episódio no La Conversita. Como tudo nessa vida de meu Deus, estamos aí em um processo delicioso de crescimento, de tato. E olha, é uma responsabilidade tanto gravar um podcast, tá? Mas vocês pediram e aqui estamos construindo esse projeto com muito amor e muita verdade. Então, continue aí fomentando essa ideia que tem muita coisa grandiosa para acontecer por aqui ainda. E vale lembrar que esse é um podcast com parceria com o Iguatemi. Por isso, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, onde mergulharemos em conversas importantes, inspiradoras e até engraçadas sobre temas que afetam as dinâmicas, as relações e as oportunidades da nossa sociedade. Hoje estamos aqui infinitamente honrados e gratos em receber uma convidada muito especial, né? Uma mulher aí corajosa, inspiradora e engraçadíssima, uma figura. E é uma máquina de memes também, né? Além da inteligência, consegue ser engraçada e inteligente. Olha, é aquele tempero que a gente gosta. E hoje ela irá compartilhar a sua jornada, perspectivas, projetos, inclusive com o recorte de corpos trans e que ainda são marginalizados dentro da nossa estrutura. Então, por favor, deem as boas-vindas à nossa convidada, historiadora, apresentadora, Giovana, que é popularmente conhecida como Trans Preta. Eu mesma. Ai, tô muito feliz, amiga. Eu tô muito feliz de você Obrigada estar pelo aqui. convite. Fico Eu que agradecida agradeço. desde já. É um prazer imenso, assim, inenarrável de verdade, porque a gente se fomenta, né? A gente Sim. fomenta as nossas existências, os nossos intelectos, as nossas estéticas, as nossas palhaçadas. Então, não poderia ter uma outra pessoa nesse momento inicial desse projeto para conversar de um lugar de muito acolhimento e troca e liberdade. É sobre isso. E eu já tô pronta e mais do que grata por estar aqui. E hoje eu vou hablar. Hoje Eita, como habla! vai ter conversita. Hoje é o momento de hablar, entendeu? E é realmente um prazer ter você aqui conosco. E para começar, né, que a gente começa, eu falo aqui que a gente começa do começo, vamos começar do começo, como diria a minha manhinha. Eu queria que você compartilhasse com a gente quem é a Trans Preta, né? Porque nós precisamos contextualizar o público. Inclusive, se vocês não seguem, já pode estar seguindo, porque aqui eu sou essa pessoa. Mas eu gostaria que você compartilhasse de onde veio a Trans Preta, como é a sua jornada, a sua relação com a moda, com a internet, com a vida? Fala pra gente. Então, eu costumo dizer que a Trans Preta nada mais é do que a boneca que eu sempre sonhei em ter e eu nunca tive. Então eu falei, eu serei essa boneca. Uma bela boneca, disso de passagem. Mas assim, eu falei isso aleatoriamente agora, mas só pra poder meio que me expressar de alguma forma sobre como eu me sinto em relação a mim mesma. E hoje eu me sinto uma pessoa que conseguiu se encontrar no mundo, assim, sabe? Muitas vezes eu me senti muito perdida, sem me entender, com medo do meu reflexo, com medo de quem eu era. E acho que hoje eu tenho plena convicção de quem eu sou. E para quem não sabe, eu sou historiadora, eu sou comunicadora por formação. Sou filha do Sérgio e da Lena, que foram seres incríveis que desde a minha infância me fizeram entender que a educação era a única herança que eles podiam me deixar para mim. Então, eu tenho até uma frase que meio que é um meme, eu sempre gosto de contar, mas que quando criança eu sempre sonhei muito em ser o riquinho, né? E eu lembro que era um desenho que passava Nossa, ali, tinha verdade. série, filme, tudo. E aí eu falava, nossa, quero muito ser o riquinho e tal. E aí eu lembro que eu perguntava pra minha mãe qual era a herança que ela ia deixar pra mim, qual a minha herança e tal. E ela falava, educação. E aí eu achava, uó, né? Porque assim, olha, o riquinho tinha uma piscina de dinheiro, um cachorro com dólarzinho, tipo, eu achava triste, achava uó. Mas com o passar do tempo, assim, na minha vida, eu fui entendendo que tudo fazia sentido, assim. E Sim. enquanto a minha mãe me dizia que a herança que ela tinha deixado pra mim era educação, era pra eu poder perceber que ali eu poderia ter a oportunidade de transformar não só a minha realidade, mas das pessoas que estão à minha volta, assim, né? Então, eu sempre fui uma pessoa que me joguei muito nos estudos, sempre me dediquei muito no sentido de procurar conhecer mais ou aprender sobre o que eu não sei, sabe? Sim. Não, e o engraçado é que nós somos colegas de profissão, né? Sim, Também sim. sou historiadora
E quando eu penso na história, visto que somos mulheres pretas, né? As pessoas me perguntam como que a história entrou. Eu não tinha um raciocínio muito lógico do que É era a história. história, a educação. Para mim era mais um lugar de subversão. Eu era tão indagadora, tão subversiva, Siva. tão que eu falei, bom, eu quero ir para a educação e esse aqui é o caminho que mais faz sentido para mim, Sim. porque eu vou direto na fonte, né? Então já é peculiar as pessoas que resolvem estudar história, né? Já começa por aí que a Sim. gente já. A gente está tentando procurar uma história que não nos foi contada. Mas não uma história sobre um grupo marginalizado, etc. Mas uma Exato. história pra gente mesma, né? Não sei, porque pra mim Exato. era muito mais sobre encontrar a minha própria história e as raízes da minha família, dos meus ancestrais e antepassados, do que aprofundar mais sobre o mundo, o que eram os templos gregos, o que eram os deuses, o que eram as outras várias mitologias que a Uhum. gente estuda. Sim, Então, pra mim, história teve um pouquinho distante do que era na escola, tipo, entendo. ter Eu entendo escolhido. perfeitamente. É Gosto de quase questionar, que né? é isso, né? Eu acho que a história, ela veio assim, olha, então toma aqui o seu certificado de indagadora, questionadora, Doutora. né? Isso. E aí, simultaneamente, uma pesquisadora de si, do movimento, do meio, Sim, da sim, sociedade, sim. né? Mas aqui, vamos já, nós estávamos conversando nos bastidores, né? Porque a gente tem uma conversinha um kikiki antes. Mas, para quem não sabe, a Giovana, mais Dona Bielo, né, que são grandes nomes aí da nossa influência, da nossa comunicação. Olha, nós estamos numa ótima geração de mulheres, né, diga-se de passagem. Elas lançaram recentemente o Transbaile, né? E vamos falar sobre isso. Então, o Transbaile foi um sucesso gigantesco que ainda ecoa dentro das redes sociais, dentro da nossa comunidade e outras comunidades também. E eu gostaria de entender de você de onde que surgiu essa ideia, né? De onde veio essa necessidade. E como a falta de aquela velha máxima, voltando para um lugar bem inicial mesmo, como que a falta de representação desses corpos na indústria da moda impulsionaram nesse momento? Vamos lá. Eu acho que pra mim, eu entendi num determinado momento da minha carreira que eu já estava conseguindo me comunicar muito bem com pessoas como eu. Então eu já estava conseguindo dialogar com pessoas pretas, com pessoas LGBTQIAN+, com a população trans em específico. Mas num determinado momento eu comecei a entender que eu precisava de acessar outros espaços, né? Que eu acho que uma vez que eu já estou comunicando com quem integra a mesma comunidade que eu, é preciso criar estratégias para se comunicar para que outras pessoas não só saibam da nossa existência, mas também da nossa potência. E aí foi nesse lugar que eu e a Bielo começamos a nos questionar sobre quais eram os lugares que a gente estava acessando e por que só a Entendo. gente estava acessando esses lugares. E a gente começou a perceber que existe hoje no Brasil um grande distanciamento de acessos de pessoas cisgêneras e de pessoas transexuais e travestis. Então a gente percebia que por mais que a gente acessou a mídia de alguma forma, acessou o trabalho, a informação e a educação, que a maioria das nossas não acessou, era importante a gente gerar algo e promover algo, né? Sim. E aí a gente pensa em como fazer isso. Mas como fazer isso de uma forma estratégica? Então a gente se questiona sobre a necessidade de criar não só uma premiação ou um evento para poder falar sobre pessoas trans, mas uma plataforma. Então o Transbaile nada mais é do que uma plataforma onde a gente possa somar forças enquanto comunidade trans e cis aliados para fortalecer os nossos talentos, sendo eles os mais diversos. Então o Transbaile é a primeira premiação, em resumo, voltada para a população trans e travesti que a gente tem hoje do Brasil, protagonizada por pessoas trans, pensadas por pessoas trans e, sobretudo, gerando renda, né, e visibilidade para pessoas trans. Entendi. Então, nada mais é do que uma plataforma onde a gente pode se beneficiar com aliados também, né? Porque eu Sim. acredito que quem tem a somar com a gente nesse momento são as pessoas cisgêneras, para poder Exato. fazer com que a gente seja não só lembrada, mas valorizada e também bem paga, né? É importante. É importante, A gente né? é cara, E né? é cara e precisa fazer a manutenção de tudo isso, né? Nessa Nossa. vida tem que E fazer a pra manutenção. manter, né? E assim, é muito engraçado, porque quando a gente pensa numa lógica de funcionamento, né, de eventos, de plataformas, de ecossistemas, a gente sabe
os pontos de partida, nós sabemos exatamente qual é o modus operandi dessas iniciativas, né? Sempre enviesada. E tudo que tem em prol a determinadas comunidades que são supostamente marginalizadas, né? Porque quando a gente pensa o que são as margens, né? As margens, pensar que a população preta é marginalizada, sendo que é a velha máxima do somos a maioria no país, né? As margens como. Mas entender que o funcionamento disso, quando acontece, vem sempre com um tom fetichista, né? Uma coisa ali, meio que estão dentro das jaulas, então temos aqui uma integrante trans, uma travesti, uma negra, e somos muito inclusivos. Então, quando a gente pensa num ecossistema, que você fala que é uma plataforma, né? Eu já penso que é um ecossistema gigante, que gira em pró a pessoas trans, travestis, nós estamos falando de uma reestruturação de uma dinâmica, né? E como Sim. que é para vocês desse outro lado pensar nisso na parte prática de contratação, de mercado, de vestimenta, de como compartilhar isso, principalmente dentro da nossa indústria que se diz tão, né, Tão diversa, tão inclusiva. E na hora de dar o patrocínio e disponibilizar a verba ainda, você precisa justificar. É importante essa pergunta porque é muito engraçado pensar que na maioria das vezes pessoas trans estão lutando por direitos básicos e muitas pessoas não entendem isso. E eu gosto de trazer a palavra básico porque eu acredito que, para mim, educação é algo básico. Ter o direito de estudar é algo básico, né? Sim. Mas para você ter o direito de estudar, você precisa de ter uma família. E família é um direito básico. É uma das primeiras instituições sociais que nos acolhe desde o nosso nascimento. E boa parte das pessoas trans não tem família porque são expulsas desde muito cedo de casa. Sim. Um outro direito muito básico e que é uma máxima para mim é o trabalho, né? É o que engrandece o homem segundo várias filosofias ao longo do tempo. E hoje a gente sabe que pessoas trans não acessaram o mercado de trabalho formal, né? Sim. E aí eu lembro logo de um outro direito básico, que é a vida. Né? Porque a gente vive num país que mais mata pessoas trans no mundo inteiro, ao mesmo tempo que é o que mais consome pornografia trans e travesti, segundo dados de uma plataforma e um site pornográfico chamado RedTube. Então, quando que eu paro para analisar isso tudo, eu fico pensando o quão contraditório é a realidade de pessoas trans nesse país e na América Latina como um todo. E aí, é nesses momentos que a gente passa a pensar o que está para além da representatividade. Porque Sim. uma vez que foi me dado esse lugar enquanto trans preta, de reivindicar, posicionar, falar aqui com vocês, eu tenho um papel social a cumprir com a minha comunidade de representar ela. Mas eu entendi que eu não dou conta de representar. Entendo. E que eu não estou aqui para poder representar toda uma comunidade que é muito diversa, né? Porque, assim, quando a gente ouve falar de lugar de fala, existem vários lugares de fala. E eu venho de uma vivência muito específica, assim como você também. Então, eu gosto muito de pensar sobre um conceito de uma intelectual chamada Joyce Bert, Sim. que ela fala sobre proporcionalidade, para além da representatividade. Porque a gente já acessou os lugares, a Exato. gente já está se vendo representada e subrepresentada. Mas talvez aquela menina trans do interior, que é PCD, que vê meu conteúdo, ela não vai se sentir representada por mim, porque é uma realidade muito específica dela. Então, quando eu entendi que eu não tinha mais que representar os meus, mas devia criar espaços para que a gente possa redistribuir esses protagonismos, Sim. foi o que se tornou uma ponte para mim, assim, né? Mas é um processo, porque hoje na internet é tudo sobre eu, né? Tudo sobre mim, sobre o que eu faço, sobre meu estilo de vida, a forma Uma como eu penso, onde ferramenta, eu vou. E aí, às vezes, a gente tem que falar tanto sobre nós que a gente acaba esquecendo de falar sobre os outros também, né? Nossa, eu falei sobre isso esses dias nos meus stories. Às vezes eu vejo, sabe, aquelas zapeadas no seu próprio Sim. conteúdo. E aí eu falei, gente, inclusive eu quero até pedir, não deveria, mas eu gostaria de pedir perdão, que às vezes as minhas narrativas, elas são apenas sobre mim, mas Mas sobre não é, mim. né? Exato, mas elas partem de mim porque eu tenho sido uma ferramenta, um veículo de acesso a Pra esses esses lugares. E é de verdade, porque a minha vida está mudando. O meu financeiro mudou, a minha vida profissional
profissional mudou, os meus relacionamentos, o meu ciclo social. Então, a princípio eu falo em primeira pessoa porque é onde a mudança está acontecendo efetivamente. Mas a partir disso eu consigo construir pontes para que eu acesse outras pessoas. Então, não foi como você disse. Então, A no final sua das volta contas, tem uma mudança que está gerando em todas as pessoas que estão ao seu redor, sabe? Exatamente, mas até isso, né? Eu falo que existem, nós, quanto pessoas pretas, nós tínhamos uma ideia uma ideia não, a meta. A meta era ocupar. Então eu lembro que nós, no começo, lá da nossa militância, adolescentes, sem entender ao certo, nada, não tinha assim. Menina, foi muito mato. Que a gente Nossa, foi muito mato. Muito. A gente não sabia nem que um dia iria ter um CNPJ para falar o que a gente fala hoje, né? E aí, eu lembro que nós só vamos ocupar. Só que ninguém pensou na parte que nós já tínhamos ocupado. Então, não à toa que quando nós sentamos com pessoas pretas que estão em ascensão, é todo mundo meio que... Hoje a gente já está até se apropriando do negócio. Sim, eu vou ter minha bolsinha. Sim, eu vou ter não sei o quê. Sim, eu vou delegar os meus trabalhos, as minhas... Mas até a gente virar essa chave, foi um processo de... Tá, e agora? O que eu faço? Então, quem eu trago comigo nessa? Porque eu já estou aqui. Eu estou aqui, é solitário, geralmente é solitário. Nossa. 2023, nós estamos em agosto de 2023, ainda é solitário, né? Mas aí, como que eu crio estratégias para atrair os meus para junto efetivamente, né? Então, é muito interessante ouvir você falando isso, porque é uma iniciativa que teve que ser estrategicamente pensada, né? Sim. De como que a gente vai fazer essa roda funcionar dentro de uma indústria, seja ela da publicidade, da moda, do audiovisual, essa nova dinâmica nesse lugar que a base é ainda o concreto, um concretão. Ou melhor, era de ferro e nós somos agora ferrugem e estamos corroendo, né? Eu amo. E então eu imagino que para vocês o lado estratégico, né, da coisa tenha sido um planejamento aí até nascer o Transbaile. Sim, amiga, eu sou muito... Eu não sei, mas eu tenho uma concepção para mim de que eu consigo muito visualizar as coisas que eu quero e conseguir tornar elas tangíveis. Isso pode parecer um papo um pouco místico, mas não é sobre isso que eu tô querendo dizer. Mas eu tô... Mesmo se fosse, a primeira convidada aqui foi a Xênia França. Eu Xênia amo, França, amor. Ela emana. Ela então... Então, é sobre isso, literalmente. É sobre conseguir visualizar aquilo que a gente traçou. E eu consigo fazer isso hoje porque, num passado, eu não conseguia enxergar nenhuma possibilidade para mim. Entendo. É um pouco assustador falar isso, mas é porque eu hoje vivo coisas que eu nem sequer acredito ter sonhado ou idealizado elas. Porque não era uma possibilidade sonhar sobre isso. Então, assim, eram coisas tão distantes da minha realidade que talvez eu não quisesse pensar na possibilidade de vivê-las. Mas, ao mesmo tempo que você viveu essas coisas, o mais difícil, às vezes, é naturalizar. E o naturalizar requer coisas únicas da gente, né? Eu tava vendo uns stories seu de ontem pra hoje, e você tava num almoço com o Felipe Massa, ou jantar, não sei. E a gente tava falando sobre naturalizar essas coisas e tal, e ao mesmo tempo a gente não consegue. É nessas horas que a gente se pega falando, nossa, talvez eu não precise também de naturalizar isso. Exato. E eu acho que isso também não vai me tornar uma pessoa que não entendeu o contexto em que tá vivenciando. Muito pelo contrário, vai fazer com que a gente entenda esse contexto, reveja a nossa própria história e pense, nossa, quanta coisa aconteceu, né, para mim poder estar aqui. Revisitar os nossos feitos, né? E isso é analisar os processos. E é um pouco do que aconteceu com o Transbaile, que é assim, é como se eu revesse todos os meus processos dentro da minha carreira e como eu posso deixar ou construir um possível legado, sabe? Entendo perfeitamente. E é grandioso te ouvir falar aqui, e grandioso no sentido mais literal mesmo, porque fica aí de case, né? Fica aí o empreendedorismo. Conheçam o Transbaile, Conheçam o Transbaile. Conheçam o Transbaile. Aí a edição coloca Transbaile, assim, com o word art na tela. Poderosíssimas, pessoas poderosíssimas. Mas, entrando aqui num nicho ainda mais afunilado, né? É ótimo saber, por exemplo, que a indústria da moda
está num processo de mudança, né? Está num processo, está começando, é um movimento que vem e vai, que se abre, que se fecha, 5 passos para frente, 5 passos para trás, mas sempre em movimento, né? Então eu queria entender, assim, na sua percepção mesmo, quanto consumidora, quanto uma pessoa que dialoga com essa indústria, que consome dessa indústria, que convida pessoas a entrarem nela, quais são as suas percepções das mudanças positivas, né? Porque nem tudo nos fere, né? Nós temos momentos de júbilo, de glórias e louvores, tipo o show da Beyoncé, que a nossa amada estava lá, estávamos compartilhando. Mas as mudanças positivas que você observou recentemente, de inclusão de corpos, né? Existe alguma marca, algum designer, estilista, evento, diga algum evento que esteja alinhado de fato a esse momento de mudanças, de transições? Então, é muito boa essa pergunta, porque eu acredito que eu sempre tive uma ligação muito forte com a moda, mas eu precisava de entender quais eram os limites que existia entre o universo da moda e o meu corpo. Entendo. Porque sempre foi criada a concepção de que pessoas trans não lidam bem com o seu corpo. Então, são pessoas disfóricas, né? Que é um termo que a gente usa para poder se referir àquelas pessoas que têm várias questões imperfeitas, descolocadas, incomplexas demais com o seu corpo. Porque acreditaram que a gente nasceu no corpo errado, né? Então, eu sempre cresci achando que eu nasci no corpo errado. Mas eu entendi que eu nunca nasci no corpo errado. Eu nasci no corpo certo e eu não sou um erro da ciência, da existência ou de qualquer outra possibilidade de concepção de criação do humano na Terra. Eu não sou um erro. Eu sou uma certeza e uma perfeita composição. E Sim. entender isso foi muito difícil, né? Porque entender que eu posso ser uma mulher que talvez tenha uma genitália diferente das outras e que isso tá tudo bem e que isso não significa que eu preciso de me readequar é um processo. Porque por muitas vezes, para mim poder ser lida como mulher, era como se eu precisasse de repetir todo um ritual, todo um trejeito, toda uma voz, toda uma concepção do que as pessoas criaram para eu ser mulher. E muitas pessoas me perguntam, mas nossa, você nem parece trans. E é muito engraçado quando eu escuto isso, porque é quase que diário, de alguma forma, mas ao mesmo tempo também não é diário. E muitas das vezes eu esqueço que eu sou uma pessoa trans. E isso é engraçado, né? Por que eu tô falando isso? Não porque eu preciso de ficar lembrando todo momento, mas porque eu percebi que eu sou eu, independente da minha condição, Sim. ou independente, sobretudo, da minha identidade. Então, quando eu fui percebendo isso, entendendo o universo da moda, foi quando eu me dei conta de que algumas coisas não me cabiam. E eu vou dar um exemplo muito básico. Eu sempre odiei calça. Eu odiava calça. Eu também. Então, eu sempre tive um complexo muito grande em usar calça, porque eu achava que me marcava demais, me deixava desconfortável. Ou eu sentia que tinha alguma coisa que ia trazer um desconforto para mim mesma, não era nem para as pessoas. E eu nunca usava calça. Hoje eu estou usando calça, enfim. Mas eu tive um trabalho muito grande para poder usar calça. E esse trabalho muito grande para poder usar calça era para me poder entender que eu sempre tinha um incômodo muito grande com as minhas roupas íntimas. E eu não encontrava roupas íntimas que pudessem ser usadas por mim. Porque me causava um desconforto. E aí foi quando que eu fui conhecendo empreendedoras, sobretudo trans, né? Que criaram o que a gente chama do que é o aquendá, né? Que é assim, o famoso pajubá, que é a linguagem, para quem não sabe, é uma linguagem que muitas travestis transexuais... Porque esses dias uma criadora com o irmão falou pra ela, você sabe o que é aquendar? Ele, não. Ela, então repete comigo, eu aquendo. Ele, eu aquendo. Gente, aquendar é você deixar guardado, entendeu? Aquendar é quenda, guarda pra você. Aqui, ó, aquenda. E aí, eu me sentia confortável em aquendar, mas era um babado porque eu não tinha roupa íntima que me permitisse fazer isso, né? E aí foi quando eu encontrei empreendedoras trans que pensaram e idealizaram uma malha que pudesse tornar confortável um processo tão doloroso que é de aquendar, né?
Sim, E que se tornou um processo tão comum que não é mais uma questão pra mim, sabe? entendo. Mas aí eu tô trazendo esse exemplo que talvez é uma primeira vez, né, talvez que eu falo disso publicamente, mas é porque é muito complexo pensar como que a moda e o mercado, por mais que você detenha dinheiro ou a condição de consumir aquilo, ela não propôs algo que você possa usar e se sentir confortável com o seu corpo. Um grande exemplo pra mim é calçado. Eu calço 42. Eu sofro pra achar calçado do tipo que eu quero e que eu gosto, porque eu não quero usar sapato de senhora. Tudo bem também, né, ser Tudo senhora. bem também, Mas eu não mas eu queria não, usar eu sou aqueles afim. calçados que foram destinados pro meu tamanho. Então eu vou comprar um calçado pra mim. Eu nunca vou achar o que é trend, o que é do momento, o que é legal, o Sempre que é vem com cool. Eu sempre vou achar um delay. delay, uma plataforma, um É. calçadão, uma tiazona, uma coisa Aham, demodê. sim. Entendeu? Exato. E aí é babado, amiga, porque a gente tem que todo momento estar pensando como criar um maior conforto dentro desse universo, mas a gente vai encontrando as nossas formas e os nossos meios, né? Entendo perfeitamente, assim. Quando eu fui para a Semana de Moda do ano passado, setembro, eu lembro que eu sentei no ateliê do estilista André Beccio. E aí ele Amo. falou, é incrível, né? André, Lucas, um beijo para eles. Lucão, Lucão. Lucão. E aí ele falou, Rô, o que que você gosta de vestir? Aí eu falei assim, não sei. Isso, uma mulher que trabalha, dialoga. Ele, o que que você quer que eu faça para você? E aí, do nada, me apareceu tantas possibilidades que eu fui me acuando. Eu fiquei com tanto. Porque eu nunca tive, nunca fui apresentada tantas possibilidades que ao invés de eu criar. Eu entrei num modo de recuo e eu comecei a chorar. E aí eu chorava por medo e chorava pela, pela gratidão de ter a possibilidade de ter algo que eu quisesse usar. E eu lembro que o André falou assim: você entende que se eu quiser fazer uma cauda, uma ombreira, crescer aqui, diminuir ali, É acentuar, é possível. possível? E eu falei, gente, eu fui gorda, fui uma criança gorda, uma adolescente gorda, uma adulta gorda, e eu nunca fui apresentada a tantas possibilidades dentro da moda. Então, e aí Isso é pensar. assustador. E isso é assustador. Então, assim, e quando eu penso em lingerie, se eu quero comprar uma calcinha sem costura para não marcar no meu vestido, eu vou poder rodar um shopping inteiro, uma loja inteira, ruas, pontos comerciais inteiros e ainda não vou achar. Porque, então, assim, é engraçado como as nossas histórias se Se perpassam, cruzam se assim, ó. cruzam do lugar do não tive acesso, ainda é escasso, precisa sim ter alguém que pense, que alguém que produza. Eu pensar que uma roupa que me serve, uma calça que me serve, algum modelista tem que ter. Olha, então temos aqui 140 de quadril, vamos fazer o cálculo x vezes y e resolver essa equação. Para esse Assim corte como a ser. coendar. É. Então tem que alguém pensar, e geralmente alguém que tem alguma semelhança, porque a indústria ainda não pensa de bom grado, não vai Uhum. pensar nesses empreendedores, os nossos corpos, então é sempre o novo, né? É sempre o novo, assim. É babado. É babado, né? É pensar que, assim, a moda, ela tem esse poder de ser além, a mais que roupas, né? Quando você traz a sua vivência para cá e a gente sai da nossa, fora da nossa zona de pensamento, que às vezes eu digo que existem algumas pessoas que não atualizam o discurso por falta de informação, outras pessoas por simplesmente não ter uma abertura, uma empatia, interesse, e tem pessoas que realmente não conseguem conceber o raciocínio, assim, não no lugar de maldade, né? A gente pensar dentro de uma comunidade, sou João, a Dona Maria, então nós convidamos essas pessoas a pensar e a construir uma nova linha de raciocínio. Então é engraçado que, por exemplo, quando eu falo que eu vou montar uma mala de bordo, quando é uma mulher magra, ela vai conseguir levar 2 calças, uma nécessaire, um calçado. Eu, no máximo, vou conseguir colocar um blazer e uma escova de dente numa bolsa de Bem bordo, enroladinho. bem enroladinha a vácuo, né, para caber. Então, é entender que a moda é sim essa ferramenta de expressão, mas é sim uma ferramenta também de vestimenta, de validação dos nossos corpos, das nossas existências, né? Vídeo você. Então, eu queria, com você, né? Você vendo a moda como uma ferramenta transformadora, como que a gente efetivamente inclui
corpos trans e travestis dentro de uma moda, né? Qual que é a lógica que você acha que a gente pode partir para esses corpos se achegarem? Eu acho que a moda está intrinsecamente ligada e conectada com as nossas vivências, sejam elas as mais diversas. E aí, por que eu falo isso? Porque, para além da moda, né, como pensar pessoas trans na moda se você não pensa pessoas trans nas suas relações cotidianas e nas suas vivências diárias? Então, eu acho que talvez um questionamento seja muito mais sobre passarmos a refletir sobre quais são as pessoas trans que fazem parte da sua vida, né? Sim. Onde estão essas pessoas? Quais são as pessoas trans com quais você já conviveu, já conversou, já deu um abraço? Você já se questionou quantas pessoas trans você estudou na sua época da escola? Talvez você não tenha estudado com essas pessoas porque elas não acessaram o ambiente escolar, ou talvez porque elas foram tão recriminadas a ponto delas só terem transicionado muito tardiamente, você hoje nem saber da existência dessa pessoa. Então, quando eu trago esses questionamentos, é para fazer as pessoas pensarem que antes de entender os espaços onde pessoas trans devem ser subrepresentadas, colocadas ou acolhidas, é entender onde elas estão. Sim. E eu acho que as pessoas não se ligaram ainda que pessoas trans não estão nos mesmos espaços cotidianos e corriqueiros que a maioria das pessoas cisgêneras, né? E isso pode parecer um pouco assustador, mas é uma realidade. Então, quem é que está nos ouvindo, está nos assistindo, é muito importante que reflita quem são essas pessoas que fazem parte do seu cotidiano. E não simplesmente para poder ter e conviver com pessoas trans, mas para poder reconhecê-las através da sua potência. Ou seja, quantas estilistas trans você conhece, quantas pessoas trans empreendedoras dentro do ramo da vestimenta que você já acessou, já consumiu de alguma forma. Isso faz a gente repensar e não reconhecê-las por serem quem são, mas pelo que elas desenvolvem. Então, assim, quantas historiadoras trans vocês conheceram e tiveram a oportunidade de trocar? Então, é nesses momentos que eu começo a trazer algumas reflexões para a gente perceber e criar espaços de inclusão, de fato, e de acolhimento, sabe? Mas não só através da dor ou né, tipo, de todos os dados e estatísticas que a gente tem, mas da perspectiva, de fato, de trazer essas pessoas para o seu convívio. Enquanto Entendo. Pessoas, mas não enquanto pessoas trans. Entendo perfeitamente. Como que você entende o seu ciclo, as pessoas que estão próximas a você, o consumo com a moda, assim, como que essa rotina, quem são as pessoas que brilham os olhos, quais são as marcas, como que isso acolhe e veste, para além, obviamente, de ser um lugar estereotipado, pessoas trans consomem assim, mas como que existe uma pessoa que você fale, putz, essa é a minha referência, hoje no mercado, mais pessoas precisam conhecer o trabalho dessa fulana, desse fulano. Como que é para você o seu consumo? Como que você se veste? Quais são suas referências? Então, eu gosto muito de pegar um pouquinho de várias fontes. E dentre elas, talvez uma das mais fortes para mim é a minha avó, a dona Alzira, já falecida, que minha avó, ela nada mais era do que a perua do bairro. Então, sempre unha vermelha, brincando, jogando, sorrisão. E gorda maior, era tipo assim, o auge do auge, porque ela impactava. E muitas das roupas dela ficaram comigo, porque no meu início da minha transição, eu tinha muita dificuldade de comprar roupas. Então eu vivia com roupas e doações de muitas amigas, tanto da faculdade quanto também das familiares que viviam ao meu entorno. E as roupas da minha avó sempre foram as que mais me atraíam, porque eram muito únicas. Então eu gosto muito de beber de fontes únicas e autênticas, no sentido da moda nesse caso, né? E aí para mim eu fui encontrando isso através dos lugares que eu fui. E um deles para mim que foi muito marcante foi Salvador e a Bahia, mas eu não sei porquê, mas me traz uma conexão muito forte com algumas memórias afetivas minhas. E eu costumo dizer que quando eu estive em Salvador a primeira vez, era como se eu sentisse que eu já tivesse ido ali, que eu já conhecesse esse lugar. E aí eu não sei explicar, mas eu sei que é algo muito único, e quem é que já esteve ou pisou em Salvador e teve uma conexão ancestral, talvez eu me entender. Mas ali eu encontrei, fiz amizades, e uma delas muito marcantes para mim foram com os meninos da Dendezeiro. E eu sou apaixonada pelo que eles fazem hoje dentro do universo da moda. E eu entendi isso quando que eu tenho um relacionamento de 5 anos, então estou prestes aí a noiva, me casar e etc. Quando Aqui, eu revistas de noivas. Revistas de noivas, estou aí. Quando eu entendi e vi minhas amigas dentro desse lugar. Então, quando eu vi, por exemplo, numa revista de noiva Majur,
ali, belíssima, esplêndida, uma amiga vestida de noiva, eu pude idealizar possibilidades para mim dentro desse universo da moda, assim como quando eu vi o Uri, que é a Urias, uma amiga minha, desfilando para Dendezeiro, encerrando o desfile na Semana de Moda de São Paulo, no caso, tipo, arrasando, né, entregando ali um look único de noiva. Então, assim, ali eu consegui encontrar. Então, eu vou bebendo de referências as quais me conectem com muitas memórias afetivas minhas dentro do universo da moda. Mas, ao mesmo tempo, também, eu tenho muito um lugar único que eu acho que é da perua, sabe? Eu adoro essa label perua, sabe, amiga? Sabe? E é isso que me lembra, assim, tipo, essa vibe peruona, que vai juntando uma coisa com a outra. E a galera, nossa, tá too much. E ela, eu sou, amor, e você? Minimalismo pra quê? Eu não tenho culpa e aí, se você gosta do básico. É isso. É que em mim nada fica básico. A partir do momento que eu botei no meu corpo, não é... Sabe aquele meme, você não brilha? Ai, eu uso horrores. Você sabe do que eu tô falando, né? Eu sei. Amor, pode dar um lookinho pra ela, assim, ó. Fiapo, roupinha suja, paninho de cachorra, que ela vai sustentar. Bota numa dessas bloggers aí. Vocês já sabem do que eu tô falando. Segura, sustenta. Amiga, é cada Não uma. sustenta. Pois é. É que a gente, né, veio de um lugar de tanta escassez ainda, Amor. que a gente que teve, é natural, é quase É que um brilho único. a gente pode ficar nua que o brilho já... Mas agora a gente também gosta de estar bem vestida, entendeu? Sim. Gosta das nossas joias, das nossas bolsas, né? Hoje, É o mínimo, né? Hoje a gente consegue lapidar, né? Toda a Toda essa beleza. estrutura. Toda essa estrutura. Exato. Adoro o trabalho do Dendezeiro. Os meninos são, assim, geniais. Não à toa que hoje eles têm um lugar dentro da moda nacional muito bem colocado, assim, porque eles são geniais, assim. É tudo de um bom gosto tremendo, de um Nossa. acabamento. 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 Eu sou um pouco ligada a acabamento. De um acabamento, assim, de uma modelagem. É um estudo de tecidos, enfim, é um trabalho muito primoroso mesmo. Pessoas pretas produzem coisas primorosas, né? Modéstia à parte, aí... E estamos nos encaminhando para o fim. Ai, que pena. Pois é, um papo de amigas aqui, mas eu gostaria de entender se você sente necessidade de falar algo, se você quer falar algo, quer contribuir com algo para o nosso raciocínio. Eu acho que esse é um momento, utilizando, né, desse canal de comunicação que nós atingimos, sempre se atingir uma pessoa, duas pessoas. Então, visto que nós estamos com o Shopping Iguatemi como parceria, acho que é um momento também, obviamente, não educacional, mas de compartilhamento. Então, eu gostaria que você falasse algo, algum posicionamento sobre a indústria, sobre processo, sobre contratação, sobre pessoas trans dentro desse mercado, dentro do nicho, dentro da economia, né? Eu acho que é um ótimo momento pra gente. Eu acho, amiga, que para mim é primordial entender esse ecossistema todo da moda, assim, eu queria encerrar falando isso, percebendo que pessoas marginalizadas passaram a acessar e ter poder de consumo. E que hoje é visível que pessoas trans, gordas, LGBTQIAN+, indígenas, pretas, começaram a acessar espaços onde nós não acessávamos antes. Mas não só acessar, não só ocupar, mas também a consumir com poder de decisão, com poder de compra. E que ainda que tenhamos acessado isso, ainda existe uma grande ausência desse mercado de compreender o nosso poder mesmo, né? Porque eu acho que é nesse momento que a gente percebe que está muito para além do capital, né? Não é só sobre o dinheiro. E eu lembro especificamente de algumas figuras muito marcantes, e uma delas também era Elza Soares, que de se colocar e de se impor enquanto uma mulher preta numa época onde aquele espaço não foi colocado para ela. Mas ela sempre se colocou ali enquanto alguém que estava ali. Sim. Né? Não enquanto alguém que estava representando, ocupando. Ela tinha que estar ali. E ela esteve ali e quanto precisava estar. E eu acredito que é isso que a indústria precisa de perceber, né? Que a gente tem esse poder de consumo e de decisão e que a gente
estar nesses espaços e que agora não só vão ter que lidar conosco, mas também passar a nos entenderem enquanto potenciais consumidoras. E potenciais consumidoras que não têm só o poder capital, mas também o poder intelectual e o poder crítico de decidir o que comprar, o que não comprar, o que levar, o que não levar, como ser tratada, como ser recebida e como ser, claro, também agraciada pelas nossas potências, porque não somos bagunça, né? Então, acho que é sobre isso. Só que eu queria deixar esse recado para poder lembrar que nós estamos aí para poder sermos bem tratadas, como sempre bem merecemos, né? Gente, olha, quem estiver ouvindo esse podcast, não estiver vendo a imagem, eu gostaria que vocês, olha, voltassem aqui 10 segundos para ver essa beleza. Porque, assim, é todo um conjunto de fatores. É muito grandioso te ouvir. E te ouvir nesse lugar de leveza, de troca, porque sempre, obviamente, é importante para o letramento, para a nossa política, nós estarmos falando sobre as nossas lutas, sobre quem nós carregamos, mas é também importante falar sobre as nossas outras áreas de conhecimento, Sim. o que nós consumimos, o que nós gostamos, o que adorna nosso corpo e nossa existência. Então, estou muito feliz novamente de te convidar para falar sobre moda, para falar sobre esse convite, né? Esse convite, olha, sai um pouco Vem da de sua... um lugar diferente, né? vem de Sai um da lugar mesmice, Exato. da gente sempre tem que falar o óbvio, o necessário. Eu acho que a gente teve uma conversa muito maravilhosa e eu agradeço desde já por esse espaço, que é muito bom sempre poder saber que eu tô saindo de casa não só para poder falar sobre a minha existência, mas também para poder trocar com as minhas de igual para igual. Então, eu fico muito feliz e agraciada por esse espaço, amiga. Coisa rica, muito obrigada. De qualquer maneira, se você chegou aqui nessa parte do episódio e ainda não seguiu Transpreta, então entre lá, porque além de belíssima, intelectual e assim, uma mulher pra frente, ela ainda é engraçada. Tem uns memes, umas coletâneas que eu super indico. Ai, em dias gente. tristes ou dias felizes, sigam o Vai lá, Transpreta. vai lá. Então é isso, Gil. Muito Obrigada. obrigada por compartilhar sua jornada conosco. Suas palavras são, assim, verdadeiramente inspiradoras, transgressoras, convidativas. E oferecem uma visão significativa, leve e também muito robusta dos desafios existentes, né? Então, assim como as alegrias e essa reconstrução do belo, que nós estamos aí na reconstrução do belo, né? Então, antes de encerrarmos, eu gostaria de lembrar a todos os ouvintes, a todos que forem agraciados por essa conversa, da importância, sim, de promover a diversidade e a inclusão com efetividade, de uma forma genuína, dentro das áreas de atuação, seja na vida profissional, seja na vida pessoal, afetiva, no seu ciclo. É importante nós nos abrirmos a ouvir outras narrativas, né, outros pontos de partida, e com efetividade mesmo, né? Incluindo o aspecto da moda, tá? Que aqui estamos enviesada hoje. Se você gostou desse episódio e quer ouvir mais sobre temas relevantes, sobre coisas que você gostaria que fosse debatido, envia para mim lá na minha DM como sugestão e continue nos acompanhando aqui. Não se esqueça de se inscrever, de seguir nas redes sociais, porque é muito importante para fomentar o meu trabalho e fomentar também os convidados que estarão aqui presentes. Então agradeço a todos vocês por acompanharem nessa jornada, nesse episódio, e nos vemos até mais.